É isso aí, gente. Boa tarde a todos os irmãos que estão nos assistindo aí pelo Brasil, por esse Brasilzão afora aí, uma bênção de Deus, amém? A gente está no Brasil aí, pregando a palavra de Deus. E eu espero que esta palavra possa te encontrar também com muita saúde, tá bom? E que você receba do alto dos céus as grandes bênçãos de Deus, tá? Hoje à tarde eu vou estar falando no tema a morte de um dos maiores homens que já viveram. Claro que já morreu, porque foi lá há milênios de anos atrás, falando de José, um tipo de Jesus. Aleluia. E eu creio que nós vamos fazer um bom trabalho hoje aqui junto para o Senhor, amém? O compartilhamento dos grupos eu vou deixar para sua conta, tá bom? Se você sentir que deva compartilhar, você compartilha. Se você achar que não deva compartilhar, você não compartilha. Vou deixar por sua conta. Tá bom? Noélia Nascimento, a paz do Senhor, minha querida. Aleluia. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 50. Livro de Gênesis, capítulo 50. Vamos estar falando sobre a morte de José. Aleluia. Não tem nenhum compartilhamento ainda no grupo. Eu vou ver se eu consigo compartilhar pelo menos para 10 grupos. Eu vou ver se eu consigo. Deixa eu ver. Glória a Deus. Eu tenho alguns grupos aqui. Aleluia. Eu parece que eu consegui compartilhar para 30 grupos. Tá bom, né? Compartilhei para 30 grupos. É muita benção, né? Tão rapidinho. Você quer que os irmãos não compartilhem para a gente? Né? Tão rapidinho. Eu não entendo. A Bíblia fala que nós não devemos dever nada para ninguém. Nada. Quando chegar no dia do grande juízo, o Senhor vai nos perguntar: por que que você não compartilhou a minha palavra? Por que que você não fez o que eu te mandei? Por que que você não obedeceu o que eu te pedia? É sério? É sério?
Maria Oliveira, a paz do Senhor. A Noélia Nascimento também, a paz do Senhor. Vamos ver se chega mais alguém. Gênesis capítulo 50. Parece que esse é um dos últimos capítulos do Gênesis, né? Capítulo 50. Gênesis capítulo 50. Gênesis quer dizer começo, o início de tudo. Aqui fala sobre o lamento de Jacó. A lamentação por Jacó e o seu enterro. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou seus servos, os médicos, que embalsamassem o seu pai, e os médicos embalsamaram Israel. E cumpriram-lhe 40 dias, porque assim se cumpriam os dias daqueles que se embalsamavam, e os egípcios choraram 70 dias. Passado o dia de seu luto, José falou à casa de Faraó: se agora tem achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar. Eis que eu morro em meu sepulcro que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba para que sepulte o meu pai, então voltarei. E Faraó disse: sobe e sepulta teu pai, como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os anciões de Faraó, os anciões da tua casa, os anciões da terra do Egito. E como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai, somente deixaram na terra de Gozém os seus meninos e as suas ovelhas e as suas vacas. Eu amo a velha aliança. Como eu gosto de pregar a velha aliança. Eu gosto de pregar a velha aliança. Nós encontramos textos aqui que daria para a gente pregar a noite inteira, a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro. Eu não sei por que os pregadores não pregam mais. Os pregadores ficam com seu lenga-lenga, tomando tempo no púlpito. Eles olham e para um tema somente ficam falando só daquilo ali, sobre vida financeira. Mas quando você lê a palavra de Deus, esta Bíblia aqui é Bíblia do pregador pentecostal. Bíblia do pregador pentecostal. Tem tanta coisa aqui dentro que daria para me pregar até os meus 80 anos de idade. E nesse capítulo de Gênesis, número 50, você sabe que o 50 na Bíblia, o número 5, ele simboliza graça, a graça de Deus. Aleluia. E nós aprenderemos sobre os acontecimentos imediatamente posteriores à morte de Jacó, o fim da vida de José. É triste, né, gente, quando a gente tem que falar sobre o fim, né? É tão bom quando a gente fala sobre o início de tudo, né? Mas chega um momento na vida que a gente se sente obrigado a falar sobre o fim. Não é bom falar sobre fim. O fim da vida de Abraão, o fim da vida de Jacó, o fim da vida de José, o fim da vida de Isaac. Você sabia que Jacó ele foi também enterrado na gruta de Maquipela? Ele foi enterrado por José na gruta de Maquipela e teve que voltar a Canaã. Porque Abraão tinha
pedido ao seu filho Isaque que quando ele morresse o enterrasse na gruta de Maquipela. E quando Isaque morreu, ele pediu ao seu filho Jacó: me enterre na gruta de Maquipela. E quando Jacó morre, ele pede para José: me enterre na gruta de Maquipela. Então todos eles foram enterrados na gruta de Maquipela: Abraão, Sara, Rebeca, Isaque e Jacó. Todos eles foram enterrados na gruta de Maquipela. Mas José não. José foi enterrado ali no Egito. Quando José morre e os seus dias chegam ao fim, ele acaba sendo sepultado ali, em umas pirâmides do rei Faraó, ali no Egito, porque afinal de contas ele era governador. E ele foi enterrado entre os maiorais, entre os poderosos, entre os políticos da nação do Egito. Aleluia. Você observa que quando Deus ele fala com Moisés: diga a Faraó, deixa meu povo ir. José já tinha morrido há muito tempo. Acontece que Deus então ele faz o pedido para Moisés: e quando vocês saírem do Egito, José ele fala com a nação de Israel que está ali no Egito sendo cativos. José está falando para aquele povo que Deus enviaria um libertador, que Deus enviaria um libertador, um salvador, que os tiraria da escravidão do Egito. O interessante então que eles perguntam a José: mas quando será isso? O interessante é que José não fala com eles quando será, mas José fala com eles: mas vai vir um libertador. E quando vier o libertador, eu quero que vocês não deixem o meu corpo, meus restos mortais aqui no Egito. Eu quero que vocês me levem com vocês. E aí até filmes que são feitos sobre os 10 mandamentos mostra Moisés, a nação saindo do Egito e eles carregando o corpo de Moisés sobre os seus ombros. É muito lindo aquela cena, né? A cena do filme Os 10 Mandamentos de 1958, aquele filme. Então nesse capítulo 50, ele é após a morte de Jacó. Eles fazem o embalsamento trasladado do corpo dele para sepultamento na terra de Canaã, como havia requerido, e com todo o cortejo fúnebre. Aleluia. A história de José é uma história linda. O desfecho dessa história. O perdão que José acaba distribuindo para os seus irmãos. Eles foram perdoados. O perdão é para aqueles que sabem perdoar, João Lucas. Então, por fim, o capítulo faz um resumo da vida de José e relata a morte de José. Mas eu quero que você volte comigo a um capítulo atrás.
Há um capítulo, no capítulo 49 de Gênesis, ali conta que Jacó está muito doente, muito enfermo. Então ele chama seus filhos para dar a eles uma bênção, outorgar uma bênção. Aleluia. E eu nesta tarde também eu estou te chamando para a live, para que você receba uma bênção, para que você seja abençoado, para te dar uma bênção profética. Você quer, João Lucas, nesta tarde uma bênção profética? Você quer, Noélia, nesta tarde uma bênção profética? Você quer, Inês Portela, nesta tarde uma bênção profética? Você quer nesta tarde uma bênção profética? Você quer? Você quer uma bênção profética, André Souza? Tá, né? Aleluia. Então ele chama seus filhos, venham ao redor da cama. E veio aqueles montes, 12. E veio também Benjamim. E veio também Efraim. Aleluia! Você sabe, você que está assistindo a live aqui agora à tarde, você está recebendo a bênção profética? Você está recebendo a bênção profética. Esta bênção era muito esperada. Abraão deu esta bênção profética para Isaac, para Ismael. Jacó deu esta bênção profética para José, para seus netos, para seus filhos. Aleluia. Era tudo seguindo a tradição, os antepassados. Porque era uma bênção que era muito esperada, importante. Ela se tratava de um prenúncio do que ocorreria a cada filho e, portanto, a cada povo. Os filhos de Jacó dariam origem às 12 tribos de Israel. Assim eles dariam também cumprimento à promessa que Deus havia feito a Abraão. E nós sabemos que o número 12 na Bíblia significa o governo de Deus. Simplesmente o governo de Deus. É o que significa. E quando ele começa a proferir as bênçãos, ele também começa a proferir as maldições que iriam suceder no futuro. E ele ordenou a José que o sepultasse em Canaã, junto com seus, e ali ele expirou, ali ele morreu. E ali ele expirou, ali ele morreu. E ali ele... Então José se lança sobre o rosto do seu pai. O seu pai acabou de morrer. Ele debruça o seu semblante sobre o leito de morte de Jacó. E ele chora como criança. Ele chora como nunca tinha chorado na vida dele. As lágrimas caem dos olhos, escorrem pelo rosto e pela pele cansada do governador do Egito, José. Eu ainda posso ouvir os gritos de José sendo gritado por todo o palácio de Faraó. Papai, papai,
Papai, papai. Maná que vinha do céu, saciava a fome daquela gente. Que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto no deserto? Que Deus é esse que está por perto, que faz o seu projeto no deserto? E ele chorou sobre o corpo do seu pai, e ele o beijou, ele o beijou. José fecha os olhos de seu pai, como foi predito em Gênesis 46:4. Os olhos de Jacó ainda estavam abertos. Os olhos de Israel ainda estavam abertos. E José chega e ele fecha os olhos do seu pai. O quadro, esse versículo 4 do capítulo 46 de Gênesis, é um quadro de Cristo chorando sobre Israel. Jacó estava morto fisicamente, ele tinha partido. Mas espiritualmente Jacó estava vivo. Ele ainda vivia. Israel estava vivo fisicamente, mas morto espiritualmente. Jacó estava morto fisicamente, mas estava vivo espiritualmente. Israel estava morto fisicamente, mas vivo espiritualmente. Glória a Deus. Maria Oliveira, paz do Senhor, Maria Oliveira. E José então lhe dá uma ordem. Médicos, doutores, embalsem meu pai. Embalsem a Israel, o corpo de Jacó foi todo embalsamado. Mas a alma dele, o seu espírito, foram para o paraíso, para ali estar com seu vovô Abraão e seu pai Isaque. Abraão era vovô de Jacó. Isaque era pai de Jacó. E todos os outros, todos os crentes que tinham vivido até aquele momento estavam lá no paraíso, Maria Oliveira. Glória a Deus. Aleluia. E 40 dias, por 40 dias houve lamento sobre o Egito. Por 40 dias eles choraram, por 40 dias eles lamentavam, por 40 dias eles jejuaram, oraram, choraram com José. Os 40 dias que se cumpriam para os embalsamentos, para os embalsamados. Então esse processo levou 40 dias para o processo do embalsamento. E os choraram. Os egípcios choraram José, choraram Jacó por 70 dias. O Egito
Choraram Jacó por 70 dias. A morte é um inimigo. Eu vou repetir. A morte, ela é um inimigo. Ela é um inimigo. E o último inimigo que será derrotado é a morte. 1 Coríntios 15, 26. O último que vai ser derrotado é a morte. Todos vocês que estão me assistindo agora, um dia você vai passar pela pena da morte. Mas eu tenho uma boa notícia: a morte será destruída. Jesus tirou o aguilhão da morte na cruz. Mas ao fim da era do reino, a morte então será totalmente derrotada. E para sempre. Apocalipse 20. Eu disse para sempre. Para sempre é muito tempo. Para sempre a morte será destruída. A morte será destruída. E os dias de lutos passou. Então José chega e fala àqueles que estão na casa de Faraó: eu tenho achado graça em vossos olhos. Eu quero fazer um pedido para você, para tu, ó Faraó. José, ele não queria falar pessoalmente com o Faraó. E é confirmado pelo que os descobertas mostraram que os enlutados deste período não se barbeavam e por isso não podia entrar na presença do rei, e José estava com a barba grande. Afinal de contas, ele ficou 40 dias de luto, sem barbear, sem cortar o cabelo. Então ele começa a falar a Faraó: meu pai me fez jurar. Eu estou morrendo. Eu já estou velho. Eis que eu morro em meu sepulcro que eu cavei para mim na terra de Canaã. Ali me sepulte. Agora, pois, rogo que eu vá agora sepultar meu pai, então voltarei. Então José estava cumprindo o pedido que o pai dele tinha feito para ele. Eu não quero ser sepultado em terras estranhas. Eu não quero ser sepultado no Egito. Não deixe os meus restos mortais aqui no Egito, em terras estranhas. Eu quero ser sepultado ao lado do meu vovô. Eu quero ser sepultado ao lado da minha avó, Sara. Eu quero ser sepultado ao lado do meu avô, Abraão. Eu quero ser sepultado ao lado do meu titio Isaac. Meu Deus. Então José recebe cartas de Faraó e ele vai enterrar o seu pai na gruta de Maquipelas. José estava falando com o Faraó por intermédio dos membros da corte real. Aleluia. Vanderlei Gomes, um grande abraço, meu pastor amado. Então José sobe para sepultar o seu pai. E Faraó amava tanto José. Faraó tinha uma estima muito grande por José. Então ele manda todos os seus anciões da sua casa. Ele manda todos os anciões ali da terra do Egito, vão com José. Lamente com José. Chore com José. É isso que eu estou falando com você. Precisamos de irmãos que chorem com a gente. Precisamos de irmão que sinta a nossa dor.
Precisamos de irmãos que sintam a nossa solidão. Precisamos de irmãos que possam sentir o nosso luto. Precisamos de gente, de irmãos que nos abrace de vez em quando. Precisamos de irmãos que nos divida a solidão com a gente. Precisamos de irmãos que nos tendam as mãos de vez em quando. Precisamos de gente assim. Observe que eles não eram cristãos, eles eram egípcios, eles tinham a tua cultura egípcia, eles eram adoradores de cobras, de serpentes, de crocodilos, de deuses do Egito. Mas eles estavam chorando com José, porque José tinha salvado a vida deles, porque José tinha matado a fome deles durante anos e anos e anos e anos. A grandeza do cortejo de fúnebre de Jacó deve ter sido algo maravilhoso, Vanderlei Gomes. De se ver, tinha carruagens no enterro. No enterro estava cheio de cavalos negros, tinha cavalos brancos também. O ataúde que Jacó estava, o pai de José, eu creio que era todo forrado de ouro. Você imagina os guerreiros de Faraó ali do lado daquele caixão. Ele estava sendo levado para a gruta de Macpela. Meu Deus! Você quer ser honrado? Você quer ser honrado? Olha o comentário do pastor Vanderlei ali, olha. Essa comunhão está em falta hoje em dia. Mas na nossa época era diferente. Lá para os anos de 1950, 1970, né, pastor Vanderlei? 80. Isso era muito lindo. Reuniões em casa, vigília, escola bíblica, eventos. Maria Lúcia da Costa acabou de entrar no ar. Seja bem-vinda. Acabou. Quando o irmão batia no portão da casa da gente, Abraão, vamos para a escola bíblica dominical. Quando o irmão falava assim, olha, vamos na escola dominical junto, e quando acabar a escola dominical, você vai lá para casa. E você vai almoçar comigo hoje. Hoje ninguém convida você para comer um pão na sua casa, tomar um gole de café, comer um prato de comida, até os convites para jantar, para almoçar, acabou. Agora você imagine bem, é assombroso pensar neste grande patriarca. Ele era um peregrino durante toda a vida dele. Durante toda a vida, Jacó foi um peregrino. Durante toda a vida, José foi um peregrino. Peregrino é aquele que está peregrinando em terras estranhas. E Deus, Ele abençoa aqueles que são peregrinos. E Deus abençoa aqueles que são peregrinos. E Deus abençoa aqueles que são peregrinos. Caminho que seguiam. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Não envelheciam, partos não terminavam,
pelo caminho que seguiam. Que Deus é esse que está por perto? Matava a fome daquela gente. Ele estava sendo levado agora para um lugar de descanso, pastor Vanderlei Gomes, Maria Lúcia da Costa. Estava sendo levado ao seu lugar de descanso pela grandeza do Todo-Poderoso do Egito. Aleluia! É uma das poucas vezes na história que o mundo reconheceu a grandeza que estava entre eles. Aleluia! E chegando até a eira de Atade, que estava do outro lado do Jordão. Do outro lado do Jordão. Vanderlei Gomes, você está com as ferramentas aí? Eu gosto de falar do outro lado do Jordão, Maria Lúcia da Costa, porque quando a gente chega do outro lado do Jordão é porque a guerra acabou. Quando a gente chega do outro lado do Jordão é porque a gente já foi arrebatado. Quando chegamos do outro lado do Jordão é porque nossas ferramentas estão sendo colocadas de lado e nós vamos em direção ao Rei. Aleluia! Quando o Jordão passar, irmos unidos, e em breve veremos lá, como a areia da praia os remidos. Oh, que gloriosa vista será, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, se gozo sentirão, todos salvos o verão, sim, tantos como a areia da praia. Eles chegaram. Eles chegaram. Eles fizeram ali do outro lado do Jordão uma grande e dolorosa lamentação. O choro de José poderia ser ouvido de longa distância. Todos ouviam o lamento de José. As paderneiras, os egípcios, os guerreiros, a nação de Israel choravam. E ali José fez um grande pranto por 7 dias. 7 dias. 7 dias chorando e lamentando. A igreja precisa voltar para a palavra para que haja verdadeiro avivamento. É verdade, pastor Vanderlei. Esse avivamento que estamos vendo por aí é uma farsa. É uma farsa. Já estavam na terra de Canaã. 7 é o número perfeito de Deus. E ali está falando da perfeição, da perfeita salvação. Somente a perfeita salvação é que vai conduzir à ressurreição. Aleluia. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o pranto na eira de Atade, eles começaram a falar entre eles, este pranto grande dos egípcios. Olha,
E por isso foi chamado o seu nome Abel Mizraim, que está à outra parte do Jordão. Os que não tinham entendimento do que estavam fazendo, José, acreditavam que era algum tipo de ritual com respeito aos egípcios, os cananeus. Os cananeus ficaram assustados. Os cananeus ouviram o lamento e ouviram o clamor. Os cananeus se assustaram porque eram egípcios que estavam chorando. Chorando por um patriarca de Israel. Um dia você vai ver o mundo lamentando por tua causa. Um dia você vai ver o mundo chorando por sua causa. O pastor Jimmy Swaggart pregando na sua grande mensagem, bem-aventurado. A bem-aventurança da sua vinda. O pastor Jimmy prega falando que o mundo vai chorar por sua causa. O mundo vai lamentar porque você foi embora. O mundo vai sentir a nossa falta. O mundo ficará triste. O mundo ficará violento. O mundo vai sentir falta do Espírito Santo. Aleluia, dizia Maria Lúcia da Costa que eu agradeço a você pelos grandes elogios que você está dando a gente e também agradeço a você porque você já conhece o pastor Vanderlei Gomes, que é também um grande homem de Deus, tá bom? Ele é uma bênção. Aleluia. O mundo também vai chorar. A Bíblia fala que a terra toda se lamentará. Até o hino que diz assim, né? Está chegando a hora de partir. Prepara, ó igreja, para subir. Vigia, sempre firme em oração. É tempo de real consagração. Jesus em breve vem do céu. Em glória, majestade e poder. Prepara, ó igreja, para subir. Aleluia. Estamos indo embora. Estamos indo embora, pastor Vanderlei. Estamos indo embora. Estamos indo embora. Os filhos de Jacó fizeram tudo o que o pai tinha pedido a ele, como ele tinha ordenado. Eles o levaram, o seu corpo, para a terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Maquipela, para a herdade da sepultura de Efron, o Eteu, diante de Maré. Abraão, Isaque e Jacó foram homens muito ricos em rebanho, em ouro, em prata. Entretanto, quando eles morreram, como todos, a única coisa que levaram consigo foi a sua fé. A única coisa que nós levamos é a nossa fé. Não tem como você levar bagagem lá. O seu ouro, a sua prata, suas mansões, os seus carros, suas piscinas, suas contas bancárias, ficarão tudo lá, né, Aparecida Fernandes? Seja bem-vinda, minha querida. Ficarão tudo lá, ficarão tudo lá, ficarão tudo lá. Do lado do Jordão. Você não vai poder atravessar o Jordão carregando peso nas costas.
Você vai ter que deixar tudo lá na praia. Tudo, tudo, tudo. Aleluia. Aqui o evangelho é pregado na essência, sem barganha, sem manipulação, sem só as verdades de Cristo. Aleluia. É verdade. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Levaram com eles somente a fé deles. E os irmãos de José, quando ele viu que seu pai era morto, eles falaram com José, eles falaram, meu Deus, será que José vai nos aborrecer? E ele vai nos dar o mal que nós fizemos a ele? Ah, meu Deus! Os irmãos de José nunca entenderam plenamente quem era o seu irmão, ou quem ele era. José é o retrato de Cristo, ele perdoa, ele perdoa, ele perdoa, ele perdoa, ele perdoa. Você está perdoado hoje, Aparecida Fernandes, porque Jesus perdoa. Você está perdoado hoje, pastor Vanderlei Gomes, porque Jesus perdoa. Você está perdoado hoje, Maria Lúcia da Costa, porque Jesus perdoa. Perdoados, 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 perdoados. Que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto no deserto? Que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto no deserto? Glória a Deus. Eles não entenderam. Vanderlei, pastor Vanderlei, o mundo não nos entende. O mundo não nos entende. Por que que nós somos diferentes? O mundo não entende porque nós glorificamos a Deus toda hora. O mundo não entende porque estamos felizes em meio a grande sofrimento, luta e dor. O mundo não entende quando a gente está sem dinheiro e a gente ainda é feliz. Agora que Jacó tinha morrido, eles esperavam maldade por parte de José. José agora vai mandar nos prender. José agora vai mandar matar a gente. José agora vai mandar esfolar a gente vivo. José agora vai mandar colocar a gente dentro daqueles touros do Egito e colocar a gente dentro de uma fogueira e vamos morrer queimados ali dentro do touro de metal. Mas José não era assim. Eles não podiam. Eles não quiseram entender que José, sendo um tipo de Cristo, iria tratá-los não com julgamento, e sim com misericórdia e graça. Hoje Deus está com suas mãos abertas, distribuindo misericórdia, distribuindo graça, distribuindo graça, distribuindo graça. E as pessoas não querem pegar na graça, não querem pegar na mão da misericórdia. Porque no versículo 16 conta que eles enviaram mensageiros a José dizendo, olha, nosso pai, ele deu a gente uma ordem antes dele ter morrido, que
Assim que ele morrer, é para a gente dizer a você, José, que você possa perdoar o nosso grande pecado que nós cometemos. Mas José já tinha os perdoado. Vocês deverão ir a José e rogar que perdoes agora a maldade dos irmãos e do seu pecado, porque trataram ele mal. Portanto, agora nós ordenamos que perdoes a maldade do servo de Deus, do seu Pai. Quantas maldades as pessoas fazem com a gente todo dia, né, meus amados irmãos? Todo dia eu estou liberando perdão. Todo dia eu estou liberando perdão para o porteiro da empresa, não é, Vanderlei Gomes? Todo dia estamos liberando perdão para o inquilino que mora no apartamento do 3º andar do edifício. Todo dia você está lá na portaria como segurança, pastor Vanderlei, e você está liberando perdão, liberando perdão. Aleluia! Eu te perdoo, eu te perdoo. Eles estão citando as palavras de José, as quais lhe havia dito Jacó que lhe dissessem. E José então começou a chorar quando eles estavam falando. Eles estavam falando, José, não nos leve para a cadeia, José, não nos mate, José, nos perdoa. Quanta gente, Aparecida Fernandes, te causaram amargura, tristeza, dor. Quantas pessoas, né, pastor Vanderlei Gomes, Maria Lúcia da Costa, vocês estão comentando ainda, eu posso citar o nome de vocês. Quantas vezes você foi humilhado? Quantas vezes você sofreu atrito, você teve perdas por causa de alguém? E quantas vezes você passou pelo vale por causa de uma palavra que alguém falou da sua vida, isso te trouxe prejuízo, mas você liberou o perdão. Com respeito a isto, William, um dos maiores pregadores americanos, e o pastor Jimmer Swaggart também citou também esse versículo, e ele fala que a incredulidade incurável do coração é ilustrada pelos pensamentos cruéis dos irmãos de José. Quanto ao seu afeto para com eles, esta incredulidade que trouxe comoção para José, e levou José às lágrimas. Em sua ação e linguagem, de novo, ele se destaca talvez como o tipo mais extraordinário de Cristo em toda a Bíblia. Eu nunca vi alguém que expele de uma maneira poderosa aquilo que Jesus é. Dizer ao pastor Vanderlei Gomes que o pastor Jimmer Swaggart colocou a SBN TV em português no YouTube, 24 horas por dia, viu? Você pode ver a SBN, a emissora do pastor Jimmer Swaggart, no YouTube, 24 horas por dia agora. Tudo dobrado. Tá lá no YouTube. É só você colocar no YouTube SBN Global, português. Bênção de Deus. Bênção de Deus. E depois vieram os irmãos e se prostraram diante dele. Eis aqui os teus servos. A igreja vai fazer isso um dia. Um dia nós vamos colocar as nossas coroas nos pés do Todo-Poderoso da glória. Quando José disse, eu sonhei que vocês estavam colocando seus feixes sobre meus pés. Eu vi 12 estrelas se prostrando diante de um sol, esse sol era eu.
E agora José está ali diante dos seus irmãos, se prostrando diante dele, dizendo: eis aqui os teus escravos. Um dia você vai se prostrar diante do Deus poderoso da glória. Um dia eu vou me prostrar e vou deixar a minha coroa nos pés do Senhor. Eu não sou digno. Deixaremos nossas armas lá nos pés do Senhor. Aleluia, deixaremos tudo lá. Nossas coroas, nossos prêmios. Este é o último versículo, é o único, né? Que registra as últimas 5 vezes em que os irmãos de José se prostraram diante dele. 5 vezes. Em Gênesis 37 mostra o sonho de José: vocês se prostrarão. Os seus molhos de trigo se prostravam diante dos meus. Aleluia. Um dia, o seu cumprimento será nos últimos dias. Israel vai se render aos pés do Senhor Jesus Cristo, do qual José era o tipo. Então José fala com eles: vocês pensaram mal de mim, mas Deus encaminhou para o bem. Há um hino que diz, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados para um propósito. Deus encaminhou. Escute-me esta palavra, Vanderlei Gomes, Maria Lúcia, todos vocês que estão me assistindo agora, irmã Lúcia, Inês Portela, todos vocês que estão me assistindo, Deus encaminhou para o bem. 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 Deus está no controle. Para fazer o que vocês estão vendo hoje. Podem falar mal de mim. Podem fazer macumba. Podem fazer feitiço. Podem jogar praga. Pode acender vela preta, vela amarela, vela verde. Mas Jesus já falou ao coração deste povo que está me assistindo e ao meu coração. Deus o encaminhou para o bem. Deus encaminhou para o bem. Rita de Cássia Lopes, um grande abraço, minha querida, um grande abraço. Amados, eu vou dizer para você nesta noite, é noite já, né? Deixa eu ver aqui. Já é noite. Eu vou dizer para vocês que este versículo 20, ele contém uma das maiores promessas que se encontra em toda a palavra de Deus. Esta é a maior promessa, irmã Rita, que se encontra em toda a palavra de Deus. Vocês pensou mal de mim, mas Deus encaminhou para o bem. Para que vocês vejam o que Ele fez hoje. Deus permite que coisas aconteçam com a gente para que a vida de outras pessoas seja mantida. Deus pode tomar o mal que foi planejado contra o crente. Deus pode tomar o mal que foi planejado contra o crente, quer dizer, se o crente confiar plenamente e usá-lo para o bem, até que tudo o que resta seja o bem. Aleluia! Você entendeu? Aleluia! Agora, pois, vocês não devem temer. Olha o que José fala com eles.
Agora vocês não devem temer. Entendeu, Maria Lúcia? Entendeu, irmã Lúcia? Entendeu, Inês Portela? Vocês entenderam, irmã Rita de Cássia? José está falando, vocês não precisam ter medo. Eu vou sustentar vocês. Eu vou sustentar vossos filhos. Eu vou consolar vocês. E José falou de acordo com o coração deles, um tipo perfeito de Cristo. Que maravilha! No deserto. Projeto no deserto. Maná que vinha do céu, matava a fome daquela gente. Roupas que eles usavam não se gastavam, sapatos que eles calçavam não era destruído. Que Deus é esse que está por perto? Que Deus é esse que fez o seu projeto no deserto? A live tá boa, né? Ah, gente, se todos chegassem aqui no Facebook, no YouTube e pregassem a palavra de Deus, meu Deus. Se o Face não fosse usado para fazer fofoca, ficar falando mal da vida dos outros, cada um querendo vender o seu peixe, gente dando revelação sem perna, sem cabeça para todo lado, pessoas querendo aparecer, alguns se preocupando mais com clique, né, com clique do que com a palavra de Deus, preocupado mais com visualizações do que com a palavra de Deus. Se todos usassem, pregassem e obedecessem a palavra, meu Deus, seria bênção. Vocês não devem temer. Eu vou sustentar vocês. Recebe aí, diga, eu recebo, em nome de Jesus. E a Bíblia fala, e viu José os filhos de Efraim até a terceira geração. Terceira geração, cada geração tem 40 anos. Então, José viu os filhos de Efraim até a terceira geração. Olha, José estava com 120 anos, ele estava vendo os filhos de Efraim. Ele viu também os filhos de Maquir, filhos de Manassés, seu neto. Maquir era filho de Manassés, filho de José. Ele viu os seus netos. Eles foram criados sobre os joelhos de José. E quando José morre, ele já está com 110 anos de idade. Será que a gente chega até lá, gente? 110 anos de idade? Você sabe quantos anos que José viveu no Egito? Desses 110 anos, José viveu 93 anos no Egito. 93 anos José viveu no Egito, uma terra de idolatria, uma terra de deuses pagãos, de pirâmides, e José não se corrompeu. E você sabia que os descendentes de José viveram ali
215 anos. Os descendentes de José viveram ali 215 anos, gente. Esse homem que foi vendido como escravo ao Egito tornou-se o vice-rei da nação mais poderosa, mais rica e estupenda sobre a face da terra. Pastor Jimmy Swaggart disse que nenhuma nação no mundo teve a glória e o pujor da nação do Egito sobre a face da terra. E José foi, sem dúvida, um dos tipos mais famosos de Cristo que já viveu. E José disse a seus irmãos: eu morro, mas Deus virá visitar vocês. Fátima Silva, Jesus te visitará esta noite, esta semana. Aleluia. Eu vou morrer, mas Deus vai visitar vocês. Ele vai fazer vocês subir desta terra, a terra que jurou a Abraão, a terra que jurou a Isaac, a terra que jurou a Jacó. Aleluia. Deus, visita nesta noite, Senhor, esses irmãos que estão assistindo, Senhor amado. Visita, meu Pai. Visita, meu Deus. Quando José usa os nomes do seu bisavô, do seu avô e de seu pai, José está trazendo para a nossa memória o fato de que quando foi entregue a tocha da fé, ele não permitiu que ela se apagasse. Deus colocou a tocha da fé na mão de Abraão. Abraão entregou a tocha da fé para o seu filho Isaque. Isaque pegou a tocha da fé e entregou para o seu filho Jacó. Jacó pegou a tocha da fé e entregou para o seu filho José. E a tocha da fé foi passando de geração a geração, de geração a geração. Ela nunca foi apagada. A tocha da fé hoje está nas mãos do Vanderlei Gomes. A tocha da fé está hoje na mão do Jimmy Swaggart. A tocha da fé está hoje nas mãos dos pregadores que pregam o evangelho puro. A tocha da fé está na mão de cada crente, de cada pessoa que me assiste agora e que é um salvo e remido pelo sangue do Senhor. Eu estou terminando, amados. E José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: Deus certamente vai nos visitar. E vocês vão tirar os meus ossos daqui. Eu não quero que vocês deixem os meus ossos aqui. Quando Moisés disse a Faraó: nenhuma unha ficará no Egito, ele estava falando justamente dos ossos de José. Nenhuma unha ficará no Egito. Nenhuma unha ficará no Egito. E quando os filhos de Israel saíram do Egito, 3 milhões de pessoas saíram do Egito aproximadamente. E o pastor Jimmy Swaggart prega dizendo que eles saíram do Egito no dia 14 de abril. No dia 14 de abril foi a data que a nação de Israel saíram do Egito. No mês de abril.
O que faria aproximadamente 122 anos mais tarde, Moisés, com muito cuidado, ele toma consigo os ossos de José. Êxodo 13, versículo 19. Meu Deus. E eles ficam vagando durante 40 anos no deserto. Olha o que o hino está falando aí. Você está ouvindo o meu fundo musical? O fundo musical está falando sobre isso. Recebe aí, recebe a cura, recebe o milagre. Recebe a bênção nesta tarde, nesse Portela. Jesus, cura a Lúcia, Senhor. Cura a Lúcia poderosamente, meu Pai. Eu tenho 5 minutos para acabar essa live. Meu Deus. Olha, você sabe quem que sepultou os ossos de José? Você lê Bíblia, você conhece história judaica? Se você não sabe, se você não conhece, é melhor para mim que vou te ensinar agora. Eles ficam vagando no deserto durante 40 anos. Eles levam então aproximadamente 162 anos depois, desde que José morreu, até que Josué sepulta os ossos sagrados de José. Aleluia! Depois de 162 anos, os ossos de Josué é enterrado na terra de Canaã. A terra que mana leite e mel. E morreu José na idade de 110 anos, e o embalsamaram e foi posto em um ataúde no Egito. Você está entendendo? E dentro deste ataúde ele ficou ali 100 e tantos anos, dentro desse ataúde, até que Moisés chega e fala: pegue o ataúde com os restos mortais de José e vamos embora do Egito. Você notou que o livro de Gênesis começa com a vida e termina com a morte, né? Começa com a criação do homem e termina com o ataúde. Começa com um Deus vivo e termina com um homem morto. E tudo devido à queda. E eu termino esta live. E este capítulo 50 do livro de Gênesis, ele traz para nós lições sobre o valor da obediência a Deus. A história finalmente nos revela o completo triunfo de José, resultando de sua fé. Mesmo ele inserido numa cultura, estrangeira, José obteve vitória perante o rei pagão Faraó. Para cumprir a vontade de seu pai, Jacó é sepultado em Canaã. Deus o honra mais uma vez, publicamente. Quando Deus quer te honrar, pastor Vanderlei Gomes, todos vocês que estão me assistindo, Ele vai honrar você publicamente. Deus nunca te dá bênção para elas ficarem escondidas. Deus te dá bênção para que todos vejam que você é um cara abençoado.
Deus permite que o inimigo veja a sua bênção, a sua vitória. Eu creio pelos olhos da fé, meu amado pastor, que o Senhor vai reabrir o seu ministério em São Paulo. Uma linda igreja. E esse pregador que está te falando esta profecia agora, vai estar pregando aí. Vai estar pregando aí. Na inauguração, em nome de Jesus. A honra, Deus vai te dar publicamente. Todos do bairro saberão. Todos saberão, Maria Lúcia, da sua vitória. Este favor de Deus será resultado de sua integridade. Deus abençoou José porque José era íntegro. José nunca foi um político corrupto. José não se envolvia com a política corrupta de idolatria do Egito. Os deputados federais que nós temos hoje em Brasília, que são evangélicos, eles sempre citam José, Davi, dizendo que a política é bíblica. A política não é bíblica, a política é diabólica. Mas aqui está um homem de Deus, que ele foi íntegro durante 110 anos no Egito, 93 anos vivendo no meio da podridão. E José não deixou de ter caráter e José foi íntegro. Por causa da sua integridade, pastor Vanderlei, o Senhor vai te dar a vitória porque ela será advinda de sua fé. A sua fé agora está sendo colocada à prova. A minha também está. Está sendo colocada à prova em vários momentos da narrativa. Mas nós vamos aprender, portanto, que a fé não varia de acordo com as circunstâncias. As circunstâncias revelam nosso nível de confiança em Deus e nos dá a oportunidade para a gente praticá-la. Você observa que José, mesmo depois que ele foi vendido ao povo estranho, rejeição, sofrimento, José perdoa os irmãos. Ele abre mão de qualquer retaliação. Ele revela mais uma vez o seu profundo temor, o seu entendimento sobre Deus e as verdades divinas. José nos ensina a importância de confiar na justiça de Deus, o qual é o único que possui real domínio e conhecimento de todas as situações. Olha, as Escrituras narram sobre a posteridade de José até a terceira geração, pastor Vanderlei Miranda, pastor Vanderlei Gomes. Você verá os seus netos ministrando nesse altar. Você verá os seus bisnetos ministrando nesse altar. A terceira geração, demonstrando o completo cuidado de Deus pela sua pessoa, pela minha pessoa e de cada pessoa que está me assistindo agora. E nós podemos nessa tarde pregar as vitórias de José, inclusive no lar de José. Que bênção maior, gente, um homem, uma mulher pode almejar, que não é a de ter filhos e filhas. Esta é a bondade e a misericórdia de Deus, o qual Ele revela em todas as áreas da vida daqueles que o servem com fidelidade. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Foi uma das lives mais abençoadas que eu preguei, pelo meu tempo que eu tenho aqui no Facebook pregando, e no YouTube também. Inês Portela, você que vai ver esta pregação no YouTube, recebe esta palavra e transmita ela para a Lúcia, que está enferma.
Pastor Vanderlei Gomes, não faça como muitos. Quantos já receberam esta profecia e eles nunca convidaram o pastor Abraão? E quantos me fazem convite, me prometem, olha, fica firme aí que o ano agora de 2022 eu vou trazê-lo para pregar em nossa igreja aqui em tal lugar. O cidadão se esquece, ele nem liga, ele não fala nada. E aí quando você vê aqui no Face, a festa da igreja dele está sendo anunciada no YouTube, no Face, em todo lugar. E aí você vê aquele espírito de ingratidão, de esquecimento, de perda de memória desse pessoal, que não tem compromisso com a palavra. A Bíblia fala que as nossas palavras é como ouro precioso. Quando você faz uma promessa para alguém, você não pode esquecer desta promessa. Você concorda comigo? Então, eu já recebi convite para ir para Porto Seguro. O pastor não me levou. Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo. E eles não voltaram a ligar. Teve um outro do Paraná, falou que queria me levar lá em janeiro. Ligou em janeiro. E já estamos no mês de agosto. Então, gente, olha, José recebeu a segurança, a cobertura, a confiança de Deus. Porque José, quando chegou no Egito, ele falou: eu não tenho ninguém. Tiraram o meu direito de ter pai, tiraram o meu direito de ter mãe, tiraram o meu direito de conviver com meus irmãos, com minha família, me jogaram dentro de um poço, me venderam para os midianitas, me acusaram de adultério na casa do meu senhor, me jogaram na prisão durante 7 longos anos. Mas Deus me tirou do poço, Deus me tirou da casa de Potifar, Deus me tirou da prisão, e Deus me colocou diante do rei, da nação do Egito. Eu não vou falhar, eu não vou fraquejar, eu vou honrar o meu Deus, o Deus dos hebreus. Aleluia! E Deus honrou. Meu irmão, meu pastor Vanderlei Gomes, Deus vai te honrar. E todos vocês que estão me assistindo, pode crer nisso. Em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Estamos na semana de liquidar o valor da nossa internet. Nós pagamos internet aqui para transmitir as lives. Aqui no YouTube e no Facebook. Você pode nos ajudar? Ajudar a gente a semear a semente, a levar a palavra, a divulgar o reino? O Pix da Carmen está aí na tela. É o Pix da minha esposa. Nos ajude. Não importando o valor. Você está vendo a frase ali, nos ajude. Este ministério com qualquer oferta de qualquer valor, tá? Aleluia. E Deus abençoe vocês. Foi uma live muito boa. Aleluia. Que Deus os abençoe. E até a próxima. Em nome de Jesus. Se você não viu a live toda, vá no YouTube. Daqui 10 minutos a live estará lá. Tá bom? Agradecendo a presença do pastor Vanderlei, agradecendo a presença de todos os irmãos que estiveram na live, aqueles que não comentaram e aqueles que comentaram e que estão ali. Muito obrigado a todos, amém? Maria Lúcia da Costa, todos vocês, muito obrigado pela presença.